Boa noite, graça e paz. Estarei hoje responsável por conduzir o estudo de vocês, o estudo panorâmico do livro de Naum para a nossa escola bíblica virtual. Inicialmente eu gostaria de orar, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, e eu convido você a orar comigo também. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estamos aqui como igreja te rogando para que o Senhor abra nossos corações, abra nossa mente e entendamos a profundidade dos teus ensinamentos. Não nos deixa sair daqui hoje sem entendermos um pouco mais sobre os teus atributos, um pouco mais sobre a tua essência justa e bondosa. Em nome de Jesus te rogamos e já te agradecemos pela tua misericórdia hoje e sempre. Amém. O livro de Naum é um livro curto, mas um livro que fala muito sobre os atributos de Deus. Um dos ensinamentos do livro de Naum, na minha concepção, é de que todo orgulhoso, todo impenitente, ele experimentará a ira de Deus, enquanto todo aquele que confia em Deus, todo aquele que humildemente o reconhece como Deus, será preservado. E interessante que um dos versículos que eu acho que cabe perfeitamente nesse resumo pessoal sobre o livro de Naum, encontra-se lá em Romanos capítulo 2, versículo 5, que fala assim: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. No livro de Naum, nós aprenderemos um pouco mais sobre a ira de Deus, como Deus demonstra incisivamente não anuir com a maldade humana. O livro demonstra o juízo de Deus diante do pecado, e a ira de Deus é o desprazer de Deus para com o pecado. Apesar de falarmos com alegria, sobre a bondade de Deus, o fato de que Deus é bom deveria nos causar um pouco de receio, nos deixar atentos, vigilantes, pois um Deus santo, um Deus justo e um Deus verdadeiro não se conforma com o mal. O mal contraria a essência santa, justa e verdadeira de Deus. E é exatamente esse o cerne da questão do livro de Naum. Nínive era a capital do Império Assírio. E quando Naum escreveu essa profecia, Nínive era a maior capital do mundo, uma despótica nação pagã. Essa cidade também sediou a profecia de Jonas. Os ninivitas foram convertidos pela pregação de Jonas. Ocorre que 100 anos depois, os ninivitas retomaram as práticas pagãs, vis, as práticas cruéis. Assim, nesse contexto em que os ninivitas voltaram a pecar gravemente contra Deus, é que figura a profecia de Naum, porque Naum trouxe para Nínive a sentença de Deus, o julgamento de Deus para o povo assírio. Algumas das características dessa cidade é que era uma capital muito rica, cobrava impostos excessivos aos escravos, aos prisioneiros de guerra, possuía uma grande força bélica, era um povo indecoroso, maldoso, cometia diversas atrocidades contra os prisioneiros de guerra, como amputações, eles removiam partes dos corpos das pessoas em que julgavam ser inutilizados. Eles utilizavam de métodos como empalações, decapitações, incêndios de corpos, enfim, eles eram uma nação extremamente cruel. Diante de todo esse contexto de opressão, as nações temiam de fato a maldade de Nínive. E o livro de Naum, no capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Como falamos, o livro de Naum trata-se do julgamento de Deus contra Nínive. É uma sentença, uma decisão judicial irrevogável. Naum era de Judá,
Esse versículo fala que provavelmente ele era de Escose, que isso o nome significa consolação. Agora estudaremos um pouco mais os versículos 2 até os versículos 4, o versículo 4, alguns dos atributos de Deus. O versículo 2 em diante fala assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Esses versículos, eles mostram alguns dos atributos de Deus. Deus é zeloso, Deus é vingador, Deus é cheio de ira, Deus é paciente, Deus é poderoso, justo, onipresente e soberano. Primeiro, ele fala que Deus é zeloso e vingador. Apesar de parecer algo que é totalmente dicotômico, né? Algo que é totalmente contrário, a essência de Deus, todos os seus atributos, eles são absolutamente relacionais. Eles não se anulam, eles são cumulativos, eles são integrativos, né? E eu vou falar inicialmente da questão da vingança, né? Deus é vingador. Esses versículos demonstram que a ira de Deus se refere, de fato, ao julgamento de Deus perante o pecado. Agora, é imperioso a gente destacar que a ira de Deus não se compara com a ira do homem. Enquanto o homem irado, ele desenvolve uma raiva desproposital, desvairada, destemperada, a ira de Deus é uma justa retribuição do mal. A ira de Deus é totalmente ligada com a sua justiça. É apenas um Deus bom, apenas um Deus justo, apenas um Deus verdadeiro não anui e não concorda com o mal. A ira de Deus é terrível, não existe pessoa no mundo capaz de suportar. Mas como dizemos, a ira de Deus, ela é totalmente ligada com a sua justiça, ela é a justa retribuição do mal. Esse versículo ele também fala que Deus é zeloso e paciente. O Senhor é tardio em irar-se. É interessante porque o que estudamos no livro de Jonas aplica-se perfeitamente nesse caso, né? Deus deu oportunidades reais, concretas, para que os ninivitas se arrependessem. Contudo, apesar de inicialmente eles se arrependerem, aparentemente abstiveram-se de repassar todos esses ensinamentos para seus filhos, para seus netos. E o resultado de tudo isso foi que eles voltaram, a descendência deles voltou a viver uma vida de impiedade e de maldade. E por isso que esse versículo fala que Deus é tardio em irar-se. O Senhor, de fato, deu oportunidades, avisos, alertas para que os ninivitas se voltassem para Ele. Contudo, o povo de Nínive acumulou durante anos a ira de Deus. Outro atributo importante é que Deus é poderoso, Ele é grande em poder. Os assírios possuíam muros intransponíveis, mas não houve nada que detesse o poder de Deus. Os muros ao redor de Nínive tinham metros de largura, de altura, de largura, e eles eram tão espessos que 3 carruagens poderiam correr lado a lado em cima do muro. E mesmo assim, foi um povo que recebeu a sentença de Deus. Outro atributo importante é que Deus é justo. O versículo fala que Deus jamais inocenta o culpado. Outro aspecto importante é que Deus é onipresente. O versículo fala que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Apesar da maldade humana impedir de visualizar Deus em todos os lugares e todos os momentos, Deus está lá. Deus encontra-se no mais fundo abismo, Deus encontra-se na tempestade, Deus encontra-se na tormenta. Não há lugar que fuja
da visão de Deus. O último atributo que esses versículos expõem é que Deus é soberano. O versículo fala que as nuvens são o pó de seus pés. O que é de mais elevado aos nossos olhos humanos, que são os céus, estão como pó aos pés de Deus. Deus repreende o mar e o faz secar. Se quiser, Deus mingua todos os rios. Se quiser, Deus desfalece o Bazã e o Carmelo. Bazã era conhecida por seus pastos verdejantes e o Carmelo era conhecido por suas vinhas. Se quiser, Deus murcha a flor do Líbano. O Líbano tem suas árvores seletas e majestosas. Deus é soberano. E nos versículos posteriores, nós estudaremos a ira de Deus, o juízo de Deus. A partir do versículo 5, diz assim: os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que neles habitam. Quem poderá suportar sua indignação? E quem subsistirá diante o furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Aqui vemos que enquanto Deus conhece, fortalece e é bondoso com cada uma das pessoas que o conhecem, os seus inimigos, eles acabará todos de uma vez. O Senhor perseguirá todos os seus inimigos. Interessante porque nesses versículos vemos que além da ira de Deus ser abrangente em relação às gerações, ela também é individual. Ela julga cada uma das pessoas. Foi o que aconteceu com Nínive. Porque Deus odeia o mal eternamente, Deus odeia o pecado eternamente. Deus se ira contra o mal. E é por isso que Deus é bom. Quando o ser humano se acomoda, se conforma com o mal, quando somos quando somos indiferentes contra o mal, prova que não somos bons. A ira de Deus, de fato, é a justa retribuição do mal. Porque Deus é fogo consumidor. E a sentença de Deus contra Nínive seria tão completa e incisiva que Deus nem precisaria repeti-la. Será para sempre. Por isso que no versículo fala que acabará de vez com o lugar desta cidade. A partir do versículo 9, o profeta continua dizendo: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem, que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Aqui o juízo de Deus é proclamado e Deus manda que o povo de Judá comemore a vitória perante os seus inimigos. O capítulo 2, a partir do versículo 1, continua dizendo: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel,
porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Aqui o profeta, ironicamente, pede que Nínive se prepare para a guerra. Contudo, ele já adianta que nenhum esforço humano os livrará do julgamento do Senhor. É interessante porque a Síria saqueou a herança de Judá. E e Judá era considerada a herança de Deus, né? O juízo é descrito nos versículos também posteriormente. O versículo 3 fala assim: os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas do rio se abrem e o palácio é destruído. Aqui vemos a descrição de uma cidade apavorada pela iminência de uma guerra, né? E o rio que cortava a cidade, esse rio que cita nesse versículo 6, fala que esse rio cortava a cidade e essas comportas do rio serviam para controlar a entrada de água dentro da cidade. Quando as comportas eram fechadas no início do cerco, eles enchiam os reservatórios de água. Contudo, ao serem abertas, elas causaram inundação sem precedentes que destruiu inclusive o palácio, né? O versículo 7 diz: está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Alguns estudiosos apontam que esse versículo aponta a cidade rainha como Nínive e as suas servas são as cidades que dependiam de Nínive. O versículo 8 continua falando: Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de água, mas agora fogem. Parai, clama assim, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os olhos tremem. Em todos os lombos, a angústia e o rosto de todos eles empalidece. Aqui demonstra a população fugindo para fora da cidade. E Nínive passou de uma cidade rica para uma cidade saqueada, desolada e em ruína. A Síria havia feito o mesmo com todos os países que capturavam. E o versículo 11 continua dizendo: onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos? Onde passeava um leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa e já não se ouvirá a voz de teus embaixadores. É imperioso destacar que os leões, eles aparecem de várias formas nas artes e cultura assíria, já que a figura do leão demonstra poder, autoridade, segurança, proteção. O leão, de fato, ele não tinha piedade com a sua presa. O versículo fala que onde é que os leões passavam, todos ficavam espantados. O leão, ele enchia de vítimas as suas cavernas, as suas casas. Enfim, ele compara aqui a Assíria retratada nesses versículos como um leão. Mas nesse caso, o profeta descreve o leão como um leão capturado. Mesmo que o leão tenha sido feroz em suas conquistas, mesmo que o leão tenha sido imponente, hoje ele está sendo retratado nessa profecia como um animal subjugado, um animal capturado, um animal indefeso. E essas são as características de Nínive.
O capítulo 3, no versículo 1, continua: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Naum descreve Nínive de fato como uma cidade sanguinária, pelo fato de que era um povo mau, que tinha o orgulho das maldades cometidas na guerra. Como falei anteriormente no início, eles cometiam atrocidades irreparáveis. Eles faziam vários tipos de maldade com seus escravos, com os seus prisioneiros de guerra. E a partir daí nós entendemos de fato o porquê que Jonas desejou a condenação daquele povo e não a misericórdia de Deus. Nínive, ela não soltava a sua presa, pois vivia do que arrecadava das outras nações. Os oficiais assírios, como eu falei, eles cobravam impostos excessivos das nações subjugadas e assim vinha a riqueza da Assíria. O versículo 2 do capítulo 3 continua dizendo: eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão dos transpassados, massa de cadáver, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei em espetáculo. Nínive foi submetida ao julgamento de Deus por conta da sua maldade, idolatria, desobediência, e por isso Deus a expôs para que o mundo visse o resultado do pecado e da maldade. O versículo 7 fala: há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e te dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercadas de água, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Pute e Líbia o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Aqui o juízo de Deus é previsto, é inevitável. Tebas ficava junto ao Nilo e ela também foi saqueada pelos assírios. E em breve, Naum fala que a Assíria sofreria o mesmo que fizera Tebas sofrer. Tebas procurou a ajuda de outras nações, mas de nada adiantou. Do mesmo modo, Naum alerta que Nínive procurará refúgio contra o inimigo, mas não encontrará. O versículo 12 fala: todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos teporãos. Se os sacodem, caem na boca dos que os há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como as mulheres. As portas do teu país estão abertas, de pá em pá aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes dos dias de frio
em subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó Assíria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Em relação ao livro em si, a ira de Deus foi revelada ao povo de Nínive. Do mesmo modo, a ira de Deus está sendo revelada no nosso presente século. Diariamente, a ira de Deus ela é derramada sobre os pecadores, todos os dias. Mas essa restrita e pontual ira de Deus é apenas um prenúncio para o dia da ira final. É a antecipação em que Deus deseja despertar a humanidade. O que vemos aqui em Nínive foi uma ira restrita, uma ira mitigada. Contudo, no dia da ira, a ira de Deus será derramada completamente e para sempre contra os que desafiaram a Deus. E Deus dirá incisivamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Contudo, existe uma forma de livramento dessa ira eterna. E está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que fala o seguinte: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quem conhece Cristo como Senhor de sua vida não experimentará essa ira futura. Lembremos, por fim, que um Deus santo e justo se ira contra a impiedade. A ira de Deus é a justa retribuição do mal. Paulo fala também que devemos fugir da ira de Deus. A ira de Deus, além de ser pessoal, ou seja, ela atinge pessoas específicas, a ira de Deus não dirige-se apenas ao pecado em si, mas também ao pecador. Como vimos, inicialmente, a ira de Deus ela permanece sobre os orgulhosos, permanece sobre os impenitentes, que não conhecem e não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A nossa revista de estudo fala que Cristo vitorioso, que subjuga todos os inimigos sob os seus pés, é parte do Evangelho da salvação e esperança para todo aquele que crê. Então, meu desejo e minha oração de hoje é que aprendamos com o povo de Nínive. Nós somos indesculpáveis diante de todas essas palavras desse livro. Oremos nesse sentido. Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor Filho, Senhor Espírito Santo, nós te rogamos pela tua misericórdia, pelo teu favor, e te agradecemos, Senhor, pela vida do teu Filho Jesus Cristo, que serve como a propiciação dos nossos pecados, que afasta de uma vez por todas a tua ira sobre nós, Senhor. Nós merecíamos a morte eterna, nós merecíamos uma vida totalmente longe de ti, mas por conta do sangue do Cordeiro Imaculado, nós afastamos esse julgamento, essa sentença irrefutável. Por isso te agradecemos e te louvamos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês.